Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e ler a palavra de Deus? Abra aí sua Bíblia, por favor. Texto muito conhecido dos irmãos. O texto de hoje está no capítulo de número 16 de 1 Samuel. Capítulo de número 16 de Samuel, no seu primeiro livro. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Se é possível, me dá um pouquinho só de retorno aqui, eu agradeço. Meus irmãos, feliz de estar aqui com meu amigo pastor Ricardo. Boa tarde, Deus abençoe sua casa, sua família. Pastor Elisete, Deus abençoe vocês. Eu trago aqui um grande abraço da Cátia, um beijão. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Estou tão feliz hoje de conhecer aqui pastor Israel, pastora Rafaela. Deus abençoe, vocês são de fato dose dupla aí na presença de Deus. Bênção do Pai. Faz-me companheiro hoje desta viagem meu amigo pastor Jefferson, da cidade de Iporã. Ele deixou tudo hoje para estar comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Seja bem-vindo a esta casa, meu pastor. Deus abençoe também os pastores dessa casa, obreiros, voluntários, trabalhadores no reino. Que Deus os abençoe de maneira sobrenatural. Vamos lá. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. E nós faremos a leitura de alguns versículos desta palavra. Eu louvo a Deus pela vida de todos os que podem acompanhar comigo. Se é possível, pegue a sua Bíblia aí. E eu quero ler esses versículos, porque é a palavra que me veio ao coração hoje. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos tenho eu me provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e diz: eu vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao seu encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Então ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé, seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Então ele disse: certamente estás perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque tenho eu rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha por dentro, olha o coração. Eita! Então chamou Jessé Abinadab, seu segundo filho, e fez passar diante de Samuel, o qual ele disse: nem a este tem o Senhor escolhido. Então chamou o terceiro, e o nome dele é Samar. Porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar os 7 filhos perante Samuel. Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. Disse ele: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, Samuel: envia a Jessé, envia e manda-o chamar, porque nós não nos assentaremos à roda dessa mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscá-lo e lhe os trouxeram. Ele era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te agora, ungiu, porque esse mesmo é. Então Samuel tomou o seu vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, voltou a Ramá. Verso 14 e último. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A igreja diz amém. Se assenta aí por bondade, dando glória a Jesus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Se esse fundinho musical puder continuar tocando, eu agradeço. Mas no meio da mensagem, se o tecladista puder vir aqui, vai ser uma bênção. Queridos, o texto que está em apreço diante dos nossos olhos hoje é um texto muito conhecido, pregado por tanta gente.
E quantas vezes nós nos debruçamos sobre as Escrituras e olhamos tentando encontrar coisas tão miraculosas para pregar numa festa como essa, principalmente para garantir a próxima agenda, né, pastor Júnior? Só que a verdade é que a proposta de hoje não é essa. A proposta de hoje é obedecer o que Jesus quer comunicar à igreja nessa estação. É pregar um óbvio que de fato vai falar comigo e com você e vai confirmar algumas coisas que eu e você precisamos fazer ainda nesse ano, porque ainda estamos em janeiro. Deus, quando colocou esse tema na minha vida para falar com os irmãos, quando o pastor Isaac me perguntou, o Senhor me permitiu dar esse tema só para você lembrar, uma nova página. Há uma página nova sendo escrita por Deus nesse ano. E eu não sei se você tem coragem de receber, porque no finalzinho de 25, eu profetizei sobre a minha casa. 2026 será o ano mais revolucionário da nossa vida. E é tão verdade isso que muitas coisas começaram a ser destravadas a partir desta palavra. Participar de 6 dias não é participar de uma conferência comum. É participar de uma noite onde nós estamos declarando no reino espiritual. Senhor, liberamos uma palavra. Não será como antes. Não será como sempre. Será diferente. Uma página nova sendo escrita para a minha história. E quando nós declaramos essas palavras e tomamos posse dela, nós movemos o reino espiritual por palavras. Nós liberamos palavras que vão se concretizando no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, no decorrer das estações. Esse capítulo 16 de Samuel, do primeiro livro, ele é conhecido por causa da escolha de Davi. Mas a gente pode pontuar que o próprio livro de 1 Samuel é um livro repleto de muitas mudanças que aconteceram. Muitas mudanças. Se você ler do primeiro capítulo ao último, você vai ser impactado por tantas mudanças que Deus gerou dentro desse livro. A contar do primeiro capítulo, uma mulher estéril que não podia gerar filhos, um dia foi para o altar e voltou para casa com uma palavra de Deus: vai gerar. Ela gerou a Samuel, ele é o que escreve esse livro. Capítulo 2, há uma outra mudança do que nós chamamos de ministério sacerdotal. Da casa de Eli foi para a casa de Samuel, outra mudança. Nós temos nos capítulos posteriores algumas mudanças, por exemplo, no governo. Nesse mesmo livro há uma mudança do que nós chamamos de teocracia para monarquia. Há uma mudança de governo. Deus está permitindo que reis assumam tronos e os profetas continuem profetizando. Neste mesmo livro, nós temos uma mudança da dispensação. Eles acreditavam e só viveram até ali a dispensação dos profetas, onde Deus, a dispensação dos juízes. E é nesse livro que se inaugura a primeira dispensação profética, onde Deus levanta os primeiros profetas. É por isso que nós estamos em 6 dias proféticos, por causa do primeiro livro de Samuel, onde o ministério profético foi aprovado. É nesse livro que começa por Samuel a escola dos profetas. É por isso que há muitas mudanças aqui. É nesse mesmo livro que nós temos no capítulo de número 8, a exemplo, a mudança do ministério de Samuel, que era um homem usado por Deus com muita autoridade. Foi ficando velho, preparando os seus filhos. Um dia os seus filhos simplesmente não querem obedecer aquilo que o Senhor queria, e o seu ministério passa por uma fase difícil. Imagine, homem tão usado por Deus, homem tão usado nas mãos do Pai, um rapaz que foi escolhido para trazer o respeito para o ministério sacerdotal, alguém que trazia o ministério profético e alguém que trazia também a autoridade de juiz, porque Samuel era juiz, Samuel era um profeta e Samuel era um sacerdote. Qual é a diferença? A diferença de ser um sacerdote é que o sacerdote pega o que tem na terra e oferece a Deus que está no céu. Ele é um representante do povo diante de Deus. E o que é ser um profeta? O contrário, é aquele que pega o que Deus fala e entrega ao povo de maneira descodificada. O povo entende o que Deus está falando. E o que é ser um juiz? Um juiz é falar entre o povo o que o povo precisa ouvir e tomar as suas decisões. Imagine um homem como esse. Ele ouve Deus, fala para o povo. Ele ouve o povo, fala para Deus. Ele ouve as pessoas e fala uns com os outros. Ele tem um ministério repleto de autoridade, um cara completo. Só que no capítulo de número 8 há-se uma reunião. E na reunião alguém fala deliberadamente que Samuel não pode mais continuar no trono, que Samuel não pode mais continuar na autoridade que ele tem, porque agora Israel quer um rei, Israel quer uma outra autoridade, Israel quer mudar o governo. E aí o povo se reúne e diz: os outros têm reis, e nós só temos juízes, sacerdotes, profetas. Queremos um rei que assuma o trono, e na autoridade dele, ele possa governar. Vem o capítulo 9, e no capítulo 9 vem um jovem atrás de uma bezerrinha, ou melhor, de um jumentinho que havia sido perdido. E esse rapaz se chama Saul.
Quando esse rapaz vai passando de cidade por cidade, passa na casa do profeta. Quando ele chega na casa do profeta, antes de chegar, Deus passou lá na casa de Samuel, disse: Samuel, já que o povo quer um rei, eu tenho escolhido um rei para eles. E o rapaz que está chegando aí vai ser o próximo rei de Israel. Então unge-o como um comandante do exército. Quando Saul entra na casa do profeta, ele é recepcionado com alegria e sai dali como uma autoridade de Deus, como alguém que vai ter autoridade sobre um exército. Ele sai à procura de algo perdido, volta para casa com a patente de autoridade nas mãos. Tem coisas que a gente perde pelo caminho e Deus prepara algo sobrenatural para nós na mesma época, na mesma estação, que nós chamamos de perdas. Ele sai atrás de uma jumentinha perdida, mas volta para casa dizendo: agora eu tenho autoridade para governar um exército. Olha que coisa poderosa. Mas no capítulo de número 9, ele então recebe essa autoridade. E logo no capítulo de número 11, ele está sendo autorizado a se assentar no trono. Agora Saul não é mais comandante. Agora Saul é o rei de Israel. O capítulo de número 11 conta sobre o dia em que ele assume esse trono com tanta autoridade. Mas nós chegamos no capítulo de número 13, onde ele infelizmente comete o seu primeiro erro. Porque se no capítulo 11 ele foi ungido como rei, passou para o 12 e entramos no 13 e ele comete o seu primeiro vacilo. E o primeiro erro dele qual foi? Um dia ele quis fazer o que não lhe cabia fazer. Sendo rei, não podia ele exercer, pastor Samuel, uma autoridade sacerdotal. E o que ele faz? Ele ocupa o lugar de sacerdote e sacrifica no lugar de sacerdote. No capítulo 13, pasme os senhores, ele foi reprovado. No capítulo 13, Deus olhou para ele e falou: pronto, se antecipou. Não conseguiu esperar os 7 dias de demora de Samuel. Não conseguiu se aquietar e saber que eu não dei essa autoridade para ele. E no capítulo 13, Deus desce e fala para o profeta: a este tenho eu rejeitado, e a partir de hoje eu procuro um homem segundo o meu coração. Meu Deus. Era como se Deus estivesse dizendo: a escolha deles deu errada, mas a minha escolha não vai dar errada, e se der errado eu conserto. Capítulo 13 é o capítulo onde ele é reprovado. Deus dá mais uma chance, ele permanece no trono. Capítulo 14, ele comete seu segundo erro. E o segundo erro foi que no dia de batalha, esse Saul emprega um jejum. Dias de jejum não é dia de guerra. Jejuar não é na guerra que a gente jejua, na guerra a gente tem que estar forte. E ele quase mata o seu próprio filho. O filho só não morre porque Deus interviu através do povo. Capítulo 15, ele comete o seu terceiro pior erro. E qual foi o terceiro pior erro dele? O terceiro pior erro foi o dia em que Deus mandou ele para a terra dos amalequitas. E lá ele permitiu que os animais salvassem. Ele permitiu que o rei daquela nação escapasse vivo. Então Deus olha para Samuel e diz para Samuel: eu já o rejeitei no capítulo 13. Dei uma chance no 14 e no 15 ele foi reprovado. Aí passa-se muitos anos, entramos no capítulo 16. E no 16, irmão, esse Samuel está mais velho. Samuel está mais cansado. Samuel está mais decepcionado. E Deus aparece para Samuel dizendo: até quando? Esse até quando aqui que você leu comigo, do capítulo 16, verso 1, não é um até quando de Deus olhando para ele uma semana depois. Passasse mais de 10 anos, passaram mais de 15 anos, e nada acontece. E Deus olhou para ele e falou assim: Samuel, meu filho, até quando? Até quando o que, Deus? Até quando terás dó de Saul, tendo o eu rejeitado? Até quando vai lamentar por Saul, sendo que ele não poderia estar mais no trono? Isso aqui captura o meu coração, porque se você procurar a intenção dessa expressão, você não vai encontrar dó, você vai encontrar a palavra lamento, lágrima, choro e decepção. O que Deus estava dizendo para Samuel era: até quando vai lamentar pelos cantos? Até quando vai choramingar pelas ruas? Até quando vai andar triste porque Saul eu o rejeitei e não deu certo? E aí, irmão, paz, meus senhores, aqui nasceu a primeira verdade que Deus me mandou pregar na noite de hoje. Alguém levanta a mão e diga amém. Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo que 2026 começou e o grito de Deus numa noite de sábado como essa é esse grito: até quando? Não, diga para quem está do lado, diga: até quando?
Aí a palavra até quando, pastor, o senhor está se aplicando esta palavra a que na minha vida? A esta verdade. O que Deus falou para Samuel era: Samuel, até quando você vai chorar por um projeto que não deu certo? Até quando você vai chorar por um projeto que deu errado? Até quando você vai chorar por um projeto que não foi do jeito que você esperava? Até quando você vai lamentar por um projeto que deu errado, que não foi da maneira que você esperava, que o povo esperava? E já se passaram tantos anos e parece que você não quer virar a página, parece que você não quer partir para o novo, parece que você não quer viver algo sobrenatural que eu tenho preparado. É por isso que Deus me parou hoje, me trouxe nesse altar para te dizer: até quando você vai viver em 2026 com resquícios do que aconteceu em 2023? Até quando você vai entrar em um ano profético como esse, dizendo: eu estou em 26, mas a minha alma está lá atrás? Deus está dizendo: é noite da gente chorar, mas virar a página, enxugar as lágrimas e dizer: tem algo novo de Deus para acontecer. Eu não sei se você pode dizer isso comigo. Levante a sua mão direita e diga: até quando? Mais alto, diga: até quando a nossa geração vai lamentar por projetos que deram errado, por planos que não deram certo? Toque o ombro de quem está ao seu lado e diga para ele: diga, esta é a noite que Deus vai te chacoalhar, porque uma página precisa ser virada. Porque uma página precisa ser virada. Eu não sei se alguém está entendendo aqui o que eu estou pregando, mas é noite da gente olhar para o céu e dizer: Senhor, eu estou disposto a virar a página de uma vez por todas. Eu preciso de 10 corajosos com as duas mãos erguidas, dando um grito de glória e exaltando aquele que está no trono. É noite de virar a página. Não, você precisa dizer isso para 3 pessoas do seu lado. Diga para alguém, diga assim: é noite de virar a página, meu irmão. Retorna aqui para mim, diga para ele: é noite de transformar. Diga: é noite de transição, é noite de mudança. Eu não sei, eu não vim aqui pregar, eu vim aqui fazer parte do que Deus está fazendo e dizer para você: é noite de virar de uma vez por todas o disco. Muda o discurso, vira a página, vira o disco. Ninguém está aguentando mais a mesma conversa. Nem tua família, nem teus amigos, muito menos Deus. Deus está olhando e está dizendo: para de chorar, Samuel. Para cada Saul que não quer, eu tenho um Davi que vai dar certo. Não, eu vou de novo. Para cada Saul que não quer, eu tenho um Davi apaixonado em casa, precisando de uma palavra. Aleluia. Alguém pode sorrir para quem está do lado e dizer para ele: diga, tem surpresa de Deus chegando aí. Para cada Saul que não quer, tem um Davi dizendo: eis-me aqui. Ayasebe candarácia. Aleluia, aleluia. Alguém está aí, levanta a mão para o céu e dá um grito de glória para tremer o teto dessa casa. Vira a página. Simples, vira a página. Porque enquanto você viver um ano novo com atitudes antigas, nada vai mudar. A mesma pessoa recebe a palavra, mas com atitude diferente a vida dela muda. As mesmas pessoas sentadas na mesma casa, recebendo a mesma palavra, a mesma educação, a mesma instrução, a mesma orientação, com atitude diferente, vai gerar resultados diferentes. Estou dizendo isso para você com muita propriedade, porque eu já subi nesse altar aqui, depois de contar o testemunho da minha filha, e nunca mais querer subir no altar. Porque o luto crônico fazia parte da minha vida e eu não havia percebido. De verdade. Pregava, contava o testemunho sobre a vitória, o milagre de crer, que hoje ela está nos braços de Deus. Mas voltar para casa dizendo: Senhor, eu falo, mas ainda dói. Senhor, eu falo, mas eu não quero partir para o novo, Senhor. Quando alguém falava para mim: tive um sonho com vocês, e vocês estavam segurando uma criança nos braços, eu dizia: sangue de Jesus tem poder, eu não quero. Amarrado. Eu só quero ser pai da Larissa, que hoje está descansando no Senhor. Quando alguém dizia: escreve logo esse livro, eu dizia: Senhor, eu não vou mexer no baú das lembranças, porque mexer naquelas coisas me ferem. Quando alguém dizia: rapaz, você tem um chamado de Deus, não para de pregar, um dia Deus vai te dar um rebanho, eu dizia: sangue de Jesus tem poder. Se for no máximo pregar em alguns amigos, tá bom demais, porque agora eu sou empresário.
Ninguém foge do chamado de Deus. Porque o chamado que hoje você corre dele, ele vai correr atrás de você e ele vai te encontrar. E um dia eu preguei nesse altar aqui dizendo que não existe livre-arbítrio para o Jonas que obedece à voz de Deus. Se tentar desobedecer, vai ter que fazer, queira ele ou não. E se não for, Deus manda baleia. Vai. Aí Deus virou uma página na minha vida em 2025. 25, Deus falou comigo, Rafael, até quando? Eu disse, até quando o quê? Vai ficar com essa cara de crente que fala com alegria no altar, sobre o que eu fiz na sua vida, sobre o que eu quero fazer na sua vida, mas nos cantos anda lamuriando. É hora, é tempo, é uma estação nova, onde o que você vai falar, você vai viver. Deus falou comigo, você vai escrever, e só não está pronto, porque o Batalha falou assim para mim, ano passado, ele só volta aqui com um livro, só não vi, porque eu sou fraco para escrever ainda, mas está terminando. Transformando luta em fruto. E vai ser um dos mais vendidos, tá? Em espanhol e inglês. Vou lhe mandar uma oferta, pastor, missionário. Só tem um detalhe. Ano passado eu voltei de uma viagem, tinha acabado de sair desse altar, voltei para casa dizendo assim, Senhor, eu participei das 6 meses no meio do ano. Voltei para casa e falei, meu amor, a gente tem uma viagem para fazer. Fizemos uma viagem, voltamos dessa viagem. E no meio da viagem eu fiz uma proposta maravilhosa para minha esposa, lá em Bariloche, no meio daquela coisa romântica. Eu olhei para ela e falei, meu amor, vamos jantar sozinhos hoje, porque eu tenho uma palavra para você. Ela disse, qual, amor? Eu falei, amor, a partir de hoje eu tenho uma proposta muito especial para te fazer. Você nunca mais vai tomar nada para se proteger, porque eu quero a partir de hoje fazer todo final de semana uma lua de mel. Ela disse, por quê? Eu falei assim, porque se Jesus quiser dar um filhinho para nós, Ele vai dar. Aí ela regalou os olhos para mim e disse assim, tá falando sério? Eu falei, mais sério do que nunca. Ela disse assim, posso te falar? Eu falei, fala o que você quiser, briga, xinga, fala o que você quiser. Ela disse, não, só quero te dizer que o que você está falando, Deus falou comigo há 3 semanas atrás. Vai acontecer alguma coisa e eu não sei o que Deus vai fazer. Então, irmão, acredite, ore por mim, porque eu estou fazendo a minha parte. Só tem um detalhe, existe um capítulo da história que não vai terminar no luto. Existe um capítulo da história que vai terminar com vitória. E é exatamente o que eu vim pregar. Deus não vai deixar a tua história terminar assim. Existe uma palavra, e essa palavra exige uma atitude. Eu me levantarei e vou partir para a próxima fase da minha vida. Alguém chacoalha quem está do lado e fala para ele, diga, é hora de virar a página. Não mais alto, diga, é hora de virar a página. Olha para mim, guarde isso. Eu dizia, eu nunca mais vou cuidar de ninguém. Pastorear a igreja, sangue de Jesus tem poder, tá bom demais. Já fiz isso bastante, agora está na hora de eu virar pregador itinerante. Irmão, termina o culto, você vai para casa, não precisa de nada disso. Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, eu fui convidado a estar numa reuniãozinha. E nessa reunião tinha 7 pessoas. Essas 7 pessoas disseram, pastor Rafael, eu fui curado disso. O outro disse, pastor, o senhor foi bênção na minha vida em tal época assim. E lá no Paraguai, nem é no Brasil. Aí eu estou lá no meio daqueles irmãos dizendo assim, o que vocês querem? O que nós queremos hoje nessa reunião é dizer que Deus falou com a gente, Deus já falou com o senhor. Só que a partir de hoje a gente quer começar um pequeno célula, um pequeno grupozinho de estudo. Fique tranquilo, nada tão assim que te comprometa. Vai ser algo bem tímido, vai ser algo bem tranquilo. A gente simplesmente quer que o senhor compartilhe com a gente uma palavra semanalmente. Só isso, tá bom? Eu olhei e falei, só isso, tá bom. Não tem problema. Semana passada tinha 120 pessoas. A gente já alugou prédio. Estão lá pintando o prédio. Quinta-feira que vem, aleluia, nós vamos estar lá celebrando a Jesus com mais de 150 pessoas. E o que é isso, pastor? Eu estou dizendo que 2025, Deus me disse, 2026, eu viro a página de uma vez por todas e algo sobrenatural vai acontecer. Eu não estou pregando o que eu não creio, eu estou pregando aquilo que eu acredito. O Deus que me trouxe nesse altar está me dizendo, diga para o meu povo, vai ter mudança de páginas esse ano. Segure a mão de quem está na direita, segure a mão de quem está na esquerda. Diga para esta pessoa, diga, vai mudar o discurso a partir de hoje. Levanta a mão dela para cima, vai. Levanta a mão do teu irmão. Diga bem forte, diga, meu Deus, não deixa o meu irmão viver a mesma vida, do mesmo jeito. Chacoalha a mão do seu irmão, diga, meu Deus, pega ele hoje, pega ele agora. Vai ter mudança. Eita, estou sentindo a graça do papai na casa.
Até quando, Saul? Você vai chorar por algo que não deu errado. O que Deus estava dizendo é assim, ó: se não deu certo dessa vez, não significa que sempre vai dar errado. Se não foi do jeito que você esperava, não significa que vai ser sempre assim. Olhe para mim, guarde o que eu estou te pregando. Estou tentando dizer para você, é que no primeiro Adão, a Bíblia fala que ele erra. Deus só tinha 2 membros na igreja, e os 2 desviaram, irmão. E nem por isso Deus desistiu. O primeiro Adão erra estando no lugar das delícias, comendo do que podia e comeu do que não podia. Mas o segundo Adão não está no lugar das delícias. O segundo Adão está no deserto. Mas ele está dizendo: eu estou no meio do caos, eu estou no meio daquilo que é árido, eu estou no meio desse calor, dessa pressão, mas não me prostro, porque se o primeiro Adão não deu certo, no segundo Adão vai dar mais do que certo. Se o primeiro Adão não conseguiu gerar uma genealogia santificada, o segundo Adão vai subir no Calvário e vai resgatar a todos. Deus não é um Deus que para no que deu errado. Deus é um Deus que parte para aquilo que é novo. É por isso que Deus mandou vir aqui nesse altar dizer para você: está na hora de enxugar as lágrimas, olhar para frente e dizer: não importa o que aconteceu até aqui. Filipenses 3,13: eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Ou seja, estou virando a página e estou correndo para o meu novo. Aleluia. Não sei se você pode fazer isso, mas diga para alguém do seu lado, diga assim: alguém vai te procurar no mesmo lugar e não vai te encontrar, porque você não nasceu para ficar parado. Vão tentar te encontrar no luto e não vão te encontrar no luto. Vão tentar te encontrar na lamúria e nas queixas, não vão te encontrar mais nas queixas. Vão tentar te encontrar na angústia e não vão te encontrar na angústia. Vão tentar te encontrar no discurso da derrota e vão encontrar um crente dizendo: eu não sei o que Deus fez, mas o que Ele fez foi grande para a minha vida. Segunda coisa que eu aprendi nessa palavra foi que Deus olhou para Samuel e disse para ele: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Diga comigo: azeite dentro da botija para a casa de Jessé. Olhe para mim, guarde isso. Deus não falou para ele: enche o teu vaso de azeite e vai lá, vai na frente que daqui a pouco eu vou. Deus falou para ele: enche o teu vaso de azeite e vem. Diga bem alto, diga: enche o vaso e vem. Pega aí, por favor. Deus está falando com Samuel aqui. Vai para a casa de Jessé. Está apontando para outro lugar, mas Deus está falando aqui. E Deus está olhando para ele e está dizendo: vá para a casa de Jessé. Não, Deus está dizendo: vem para a casa de Jessé. Olha um Deus que está dizendo isso para ele. Não é vai, é vem. A irmã gritou lá, é porque Deus já estava lá. Isso que é bom pregar para um povo crente. O Deus que está comunicando aqui está dizendo: eu falo com você aqui, mas já te vi amanhã. Eu vou de novo. Está fazendo 6 meses aqui em janeiro, já te vi no culto da virada. Eu vou de novo. Você começou a orar pela santificação de alguém, a conversão de alguém da tua família. Eu já vejo você dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Alguém está dizendo: eu comecei o projeto aqui, Deus já viu o projeto concluído. Eu preciso de 15 corajosos que consigam adorar. Levante a mão para o alto e grita bem alto comigo. Diga: eu estou no momento profético da minha vida, e Deus já viu o meu amanhã. Deus já me viu amanhã. Alguém acredita nesta palavra? Faz barulho aí, irmão. Olha aí para mim. Vem para casa de Jessé, porque para onde você está indo, Samuel, eu já estou. Essa é a segurança que nós temos, de que para onde eu vou, Deus foi na frente, preparou tudo. Eu só vou porque Ele foi na frente, Luiz. Eu só tenho coragem de entrar nesse projeto que eu estou falando para vocês, de um grande avivamento que vai acontecer no Paraguai. E vocês vão ouvir os testemunhos das grandezas que Deus vai fazer naquela nação. E eu vou voltar aqui para testemunhar o que Deus está fazendo lá.
Antes da virada do ano, discipulamos 8 pessoas, as batizamos um dia antes da virada do ano. Já tem batismo, já tem gente entregando dízimo, já tem gente adorando, já tem gente lá, irmão. Só tem um detalhe: o Deus que me vê começando é o Deus que já terminou. Eu só vou por causa disso, porque eu sei que quando Ele me autorizou a ir, Ele foi na frente. O que para mim é um desafio, para Deus já está tudo preparado. O que para mim é simplesmente um projeto abstrato, eu não consigo ter a identificação do que Deus está desenhando, Ele está descodificando no decorrer da minha obediência. Fale para quem está perto de você, diga: Deus já fez muito, mas não fez tudo. Ah não, essa daqui vale um glória, irmão. Pastor Ricardo, Deus fez muito. Rafa, Deus fez muito, Israel, mas Ele não fez tudo. É isso que me motiva a continuar andando. Eu já vivi, você já viveu muitas experiências com Deus sobrenaturais, sim ou não? A nossa vida é marcada por milagres. Estar aqui é um milagre. Ter uma igreja dessa, pastor, num sábado desse, é um milagre. Tudo que nós fazemos é por conta de uma provisão, de um milagre de Deus. Mas é verdade que Ele fez muito, mas não fez tudo. E o que Ele está desenhando é maior do que os meus olhos conseguem ver. É por isso que eu acredito outra vez. É por isso que eu consigo pegar as mãos da minha esposa e dizer: meu amor, vamos continuar? Ela disse: vamos. Porque a caminhada é longa. E sabemos que no caminho, aquilo que precisa acontecer já está sendo gerado. Tem uma palavra que Deus falou comigo no começo desse ano, Rafael. Existem coisas que não vão acontecer enquanto você recebe. Existem coisas que vão acontecer no caminho da obediência. Encha as botijas de água e tragam-me a mim, as talhas cheias. Está cheia, está cheia. Agora leva lá. Se a gente leva essas talhas para o mestre sala, ele vai tomar água, ele vai mandar todo mundo embora e vai bater em todo mundo. Pega as talhas, leva para ele. Quando eles começam a andar, o milagre acontece do caminho. O milagre não acontece quando eles estão tirando água. O milagre não acontece quando eles estão trazendo para verificação. O milagre acontece quando eles têm que caminhar na obediência. E hoje a pastora Rafaela disse uma palavra aqui: e quando a gente tem medo? A gente vai com medo. E quando tem um temor batendo na alma, aí a gente continua no temor. Só que no meio do caminho tem um Jaziel que Deus levanta dizendo: não temas, porque aquele que é o Senhor peleja por você as tuas batalhas. Levante a mão direita para o céu e diga comigo, diga: eu vou mesmo assim, porque o meu Deus já foi na frente. Pegue na mão de quem está do lado e profetiza sobre 2 pessoas. Diga: Ele já foi na frente desse projeto na sua vida. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Eu me lembro de uma palavra que esses dias estávamos num café da manhã de pastores e o bispo JB olhou e falou assim: a gente precisa entender uma coisa. E ele contou a história de 3 fotografias que fizeram com um mendigo morador de rua. O camarada estava na rua. Uma barbearia muito importante pegou um cara que morava na rua e pegou aquele cara, trocou a roupa dele, cortou o cabelo dele, deu um banho nele e colocou ele na porta de um hotel. O trabalho do cara era recepcionar as pessoas que estavam entrando. Ele cumprimentava as pessoas com um sorriso, ele cumprimentava as pessoas muito bem, e atrás dele haviam 3 fotografias do dia que ele foi encontrado, do dia que ele estava sendo produzido e transformado, e do dia em que ele está pronto. Então, quando as pessoas cumprimentavam ele, via as 3 fotos grandes atrás dele. Alguém olhava e dizia: era você? Ele dizia assim: morava na rua, desse estado, sim. E agora você está assim? Ele falou: tudo porque eu passei por essa transformação. A ideia da barbearia era mostrar o poder que ela tinha de transformar a dignidade humana, resgatar. Só que o dono do hotel percebeu que o cara era diferente. A campanha terminou, mandaram todo mundo embora, todo mundo sai. O dono do hotel para e diz assim: vamos atrás daquele cara. Ele vai trabalhar com a gente, a nossa equipe. Foram atrás do camarada e encontraram aquele cara caído outra vez, do jeito da primeira vez quando o encontraram. Agora, uma coisa que falou muito ao meu coração é que nós temos a decisão de voltar para a primeira foto ou correr para a terceira foto. Ou eu volto a ser quem eu era, ou eu caminho para a terceira foto. O detalhe é que no momento que eu vivo, eu não tive acesso à terceira foto, eu só tive acesso à primeira foto. E posso confessar uma coisa aos senhores: eu não quero voltar a ser quem eu era. Ainda que eu não vi a terceira foto, eu estou caminhando com confiança de que o terceiro estágio da minha vida é melhor do que o primeiro.
Avisa quem está perto de você, diga assim, ó, existe uma terceira foto da sua família que ninguém viu, mas a eternidade vai revelar. Fala para quem está do lado, diga assim, ó, existe uma terceira foto e você não vai voltar para a primeira, você vai caminhar para a terceira foto da sua vida. É a melhor fase, é a fase mais incrível, é a fase de mais madurez, é a fase mais consolidada, é a fase mais enrijecida e fortificada em Deus que você vai viver. É projetos que não darão errado outra vez, e se der, vai tentar pela terceira, e se não der, vai acontecer outra vez. Deus está gritando aos teus ouvidos, há uma fase mais gloriosa, pode ir, porque Ele já foi na frente. Olha para mim e guarde isso. Terceira verdade que Deus me deu para pregar. Quando ele chega para Deus e fala, Senhor, só tem um detalhe. Quando eu sair daqui para ungir o próximo rei, Saul vai mandar me matar. Aí Deus falou, é verdade. Só tem um detalhe, o problema não é te matar. O problema é que matar você vai matar também Davi. Só tem uma coisa. Quando você sair, leva com você um animal. Pega uma bezerrinha e leva junto. No meio do caminho alguém vai te perguntar, para onde você vai? Responda para eles, vou sacrificar. Só isso? Só isso. Senhor, eu não estou mentindo? Aí Deus falou, claro que não. Você só não está contando tudo. Eu estava na mesa dos teólogos esses dias, pastor Elisete, alguém falou assim, pastor, será que Deus não mandou ele mentir? Eu falei, não. O que Deus falou para ele é que nem todo mundo está preparado para saber o que Deus vai fazer. Eu vou falar porque 10 pegaram, eu acho que tem mais uns 20 que vai pegar. Fecha a tua boquinha em 2026 e não conta tudo, porque nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus falou só para você. E tem muita coisa que vai acontecer na casa de Jessé e que não está acontecendo porque você tem a mania de falar. E Deus me trouxe aqui nesse altar para dizer, proteja Davi, proteja a sua casa, proteja os projetos. O que eu quero fazer é muito grande. Alguém está aí? Levanta a mão. Oh glória, Deus está dizendo para alguém, tem alguma coisa para acontecer e é grande o que vai acontecer. Só que se alguém tentar descobrir e não faz parte da mesa, diga para ele, ainda eu não posso falar, eu só estou com meu bezerrinho indo para lá e eu vou sacrificar, é o que basta. Me ajuda aí, diga para quem está do lado, irmão, cuidado, nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus falou só para você. Fala para essa pessoa, diga, proteja o que Deus te deu. É o que Deus está comunicando com alguém na noite de hoje aqui na Palhano. É o que Deus está comunicando com alguma casa nesta noite aqui nesta casa. Deus quer que você proteja os próximos passos do que Ele está fazendo. Guarda Moisés, porque se descobrirem o choro de Moisés, vão matá-lo. Proteja o projeto que eu te dei. Tem uma mensagem que eu prego há muitos anos, e eu falo que quando Abraão sai de casa com aquele menino de madrugada e vai para o monte, o que é que acontece com ele? Ele deixa a Sara dormindo, vai com 2 ajudantes, pé da montanha, ele olha para o monte, diz, é aqui que Deus falou, é aqui. Ele deixa os ajudantes cuidando do jumentinho e sobe para a montanha para adorar. Depois de adorar ele volta, porque a ideia é que se ele leva os caras para cima da montanha, não poderia acontecer o que Deus queria, porque ao ver o homem amarrar o filho da sua senhora, eles poderiam intervir. Nem todo mundo está preparado para subir na montanha que Deus nos mandou. E o problema é que tem muita gente arrastando o cuidador de jumento para cima do monte. Cuidador de jumento vai ficar cuidando de jumento, e aqueles que precisam viver o sobrenatural estão dispostos a subir. Alguém vai subir aqui? Alguém vai subir aí? Tem gente que não consegue cumprir 6 dias de culto, porque troca um culto como um ambiente como esse, um lugar como esse, para cuidar de jumento num sábado à noite. Mas tem gente que está dizendo, eu largo tudo, mas eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Pegue na mão de quem está do lado e diga para ele, ainda bem que você não ficou em casa hoje. Chacoalhe a mão dele e diga, ainda bem que ninguém vai impedir o que Deus vai fazer na sua casa, na sua história. Chacoalha ele e diga, pelo amor de Deus. Não mexa com ele, diga, pelo amor de Deus, deixa os cuidadores de jumento lá e vai viver o novo de Deus lá em cima. Eu preciso de 15 corajosos que adorem a Deus hoje.
Leba calamandarácia. Louvor, sobe para cá, a gente vai orar junto. Aleluia. 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 Está indo aonde, Saul? Está indo aonde, Samuel? Profeta, está indo para onde? Eu estou indo sacrificar. Não fala mais nada, porque o básico já foi dito. Ponto. O que precisava ser dito já foi dito. Não poste as tuas rotinas de maneira tão expostas. Não exponha coisas que Deus falou para você, só para você. Ponto final. Por quê, pastor? Porque a grandeza de Deus se revela nos tempos e nas estações certas. Levante a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Agora aguarde, porque isso aqui é profético. Samuel chega na casa do Jessé. E o que o Jessé faz? O Jessé vai olhar e falar assim: estão aqui os meus 7 filhos. Quantos filhos? 7 filhos. Os 7 filhos diante de Jessé, diante de Samuel o profeta. E o Samuel olha para eles assim: agora eu preciso santificar vocês. Eu preciso tornar vocês legíveis ao cargo que Deus quer a partir de hoje colocá-los. Eu preciso. Então, nós vamos santificá-los. Santificação é uma santificação especial. Toma banho, troca de roupa e, por favor, se prepare. Vocês vão trocar de roupa, vão se banhar e vão ficar prontos. Porque a verdade é que hoje um de vocês será o próximo rei de Israel. Todos tomam banho. Todos vestem a mesma roupa. Todos estão preparados, porque a santificação cerimonial já aconteceu. E agora é hora de deitar o óleo. Quando vai deitar o óleo na cabeça de Eliabe, Deus fala: não é esse. Só que Deus fala um negócio para ele: não olha como o homem olha, porque o homem olha para a estatura, para a altura, para aquilo que é aparente. Por que Deus falou isso para ele? Porque Eliabe era alto, mais alto do que os outros irmãos de Davi. Quando ele foi escolher, quando o profeta Samuel foi escolher Saul, ele escolhe Saul e sabe que Saul também é mais alto que os demais. O cara era poderoso, sentado num trono, a imagem dele era marcante. Quando Eliabe aparece na sala, na hora o profeta falou: é esse. Aí que Deus fala para ele: ei, você está olhando a aparência, você está olhando a estatura, você está olhando a altura, porque você quer tomar decisões agora com base no padrão mental que você teve de Saul. Para você o padrão é a imagem de Saul, mas o que eu vou fazer hoje é novo. Eu não vou trabalhar com a igreja porque eu tenho um padrão de alguns temores que já me vieram, de alguns traumas que eu carrego comigo, com algumas decepções que já aconteceram na minha vida, na minha trajetória. É por isso que eu não me envolvo tanto. Aí Deus está dizendo: é porque você está olhando por fora, eu vi por dentro, e dessa vez eu vou fazer diferente. O que Deus estava falando para Samuel era: Samuel, você quer escolher o próximo rei com o padrão mental que você tinha de Saul, mas quem vai chegar na sala hoje não é comum. Ele é o contrário do que você pensa. Ele é diferente do que você planejou. Ele é diferente do que você imaginou. O que Deus está dizendo em 2026 é: será tudo diferente. Bicalabaraçaia. Só que ele vai tentar deitar o óleo de novo na cabeça do segundo, e não é Abinadab. Ele vai tentar deitar o óleo na cabeça de Samar, e não é Samar. 7 filhos passaram e nenhum deles é o próximo rei de Israel. Só que aí, irmão, dá uma bugada na cabeça do profeta, porque ele olha para o pai e diz: acabaram-se os filhos, não tem mais alguém nessa casa, porque os 7 já foram, os que estavam preparados já foi, e agora não tem o próximo. Só que aí Jessé arranca uma palavra mais tímida da boca e diz: tem. Eu não queria falar dele, mas ele está trabalhando no campo. A nossa vergonha está trabalhando no campo, e é uma mensagem para outro dia. Ele não está entre nós por alguns motivos que depois eu te conto. Só que aí Deus fala com o profeta: ninguém senta e ninguém come até que esse alguém chegue à mesa. Mandaram chamar, e quando ele chega, ele não chega do banho, ele não chega do quarto, ele não chega da cerimônia, ele não chega do ritual, ele chega do pasto.
Estou sentindo a graça do Pai aqui. Se você não der um grito de glória agora, irmão, pode ir para casa. Porque se você não pegar agora esta palavra que eu estou liberando, nada vai acontecer. O que acontece é que quando Davi pisa o pé na porta dos fundos da casa, aleluia, é como se ele chegasse e dissesse: Pai, está todo mundo aí? Tá, o Senhor mandou me chamar? A reação de Deus com Samuel é: Samuel, levanta, ele chegou. Davizinho chega com a roupa suja, fedido, não deu tempo de se arrumar. Mas quando ele chega na porta dos fundos, ele disse: Pai, mandou me chamar? Deus vai na sala e fala: levanta, Samuel. O cara chegou. Quem eu quero acabou de chegar. Quem eu quero acabou de entrar na porta. Ele ungi. Aleluia. E sabe o que é que Deus me disse aqui? Que tem gente que vai viver coisas tão incríveis com Deus esse ano, que não vai dar tempo de você cumprir alguns protocolos que a religião pede. Eu não entendo que é desse jeito, porque a religião tem muitos protocolos. Deus mandou dizer: 2026 Ele vai destruir protocolos e vai levantar uma geração apaixonada pela presença dEle. Tem alguém comigo nesta palavra? Ele vai quebrar protocolos. Ele vai quebrar protocolos. Ele vai quebrar protocolos. Diga para 3 perto de você. Diga: Deus vai te colocar na lista. Pastor Israel, imagine isso. Quantas vezes nós temos o bordão gospel de dizer: Deus vai inverter a fila para te abençoar. Quem já ouviu isso? E Deus já fez isso comigo, já fez isso com muita gente aqui. Deus inverte a fila e nos abençoa, sim ou não? Mas quando o teu nome e o meu nem na lista está, e quando esqueceram de colocar e escrever o nosso nome, o que é que Deus faz? Deus não deixa ninguém fazer nada até escrever teu nome de novo na lista. Dedo de profeta, diga para 2 pessoas, diga: teu nome vai entrar na lista de Deus. Diga: Deus vai pôr teu nome na lista. Eu não sei o que vai acontecer, mas tem alguém aqui que o nome dele é Lebe Calabaraçaia. O nome dele vai ser lembrado e vai ter que entrar na lista. Eu não sei do que se trata, mas o Deus que eu sirvo me autoriza a dizer: o teu nome vai para a lista que tentaram excluir, que tentaram esquecer, que tentaram apagar. Ai, a sebe caia. E tem um detalhe: quando é ele que escreve, não tem borracha do inferno que apaga. Alguém pode adorar aqui hoje? É assim. Aleluia. Dá um salto dessa cadeira aí, crente. Pega esta palavra para você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Com as 2 mãos erguidas, adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele. Quem está em casa, pega esta palavra. Teu nome vai entrar na lista. Obi alasebe candaria. Naquele concurso Deus vai fazer alguma coisa. Há uma lista de chamada que o teu nome não apareceu, mas ainda esse final de semana alguma coisa está acontecendo e esse ano vai virar. Tem jogador de futebol que o nome dele vai entrar em lista grande. Tem uma palavra de Deus para você. Alguém pode levantar a mão e adorá-lo? Ele está na casa. Ele está na casa, 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 Ele está na casa. Adore, adore, adore. Adore aí, adore. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus, vai. Adore o nome de Jesus, vai. Adore o nome de Jesus, vai. Elebla para bacandarás. Elebe darasai. Elebe candarabi candarácia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
dia 17 de janeiro de 2026, escute o que Jesus está te dizendo: eu vou fazer teu nome entrar na lista. Eleva a calaçai, durimilimba, fanamando e caia. Vai, pode adorar, pode adorar. Eita, eita, meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. aleluia. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Sim, Ele fará. Alguém levanta a mão para adorá-lo. Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver. Escute, foi Deus que mandou Samuel ir para a casa de Jessé. Foi Deus. Foi Deus que mandou. Deus disse para ele: vá para a casa de Jessé, porque tenho eu me provido de um dos seus filhos. Nós não somos a última bolachinha do pacote. Nós só somos provisão para esse tempo. Ricardo, você é provisão para esse tempo. Nós não somos os substituíveis. Nós somos provisão de Deus para o povo. Não é sobre nós, é sobre aquilo que Deus colocou em nós para carregar no seu reino. Olhe para mim e guarde o que eu estou pregando, por favor. Mas quando Deus manda Samuel ir para a casa de Jessé, Davi não está em casa. Onde é que Davi estava, igreja? Onde é que Davi estava? No pasto. Diz o livro de Crônicas que Davi um dia dizendo: Deus me tirou por detrás das malhadas. Aonde é que ele estava? No pasto, não estava em casa. Então Deus errou, porque mandou o profeta aí onde ele não estava. Não, a verdade é que Deus estava preparando um cenário para depois o convidado de honra chegar. Se você é crente de verdade, diga para duas pessoas, diga assim: não foi vexame, não foi erro, não foi vergonha. Era Deus preparando o cenário para você chegar. Fala para essa pessoa, diga: por quê? Se você cuidar bem das malhadas, se você cuidar bem do que não é teu, se prepare para Deus te entregar o que é teu. Eu vou falar de novo. Cuida das malhadas, porque se cuidar bem das malhadas, tem um reino que vai te conhecer. Vou falar de novo. Cuida bem das... Pastor, o que é malhada? Malhada era a ovelha mais pobre. Malhada era a ovelha mais simples. Malhada era a ovelha que não custava tanto. E era Davi lá, irmão, dizendo: eu estou cuidando tão bem dessas ovelhinhas aqui, porque eu sei que a hora que acontecer uma revolução, eu vou estar preparado. É o Jacó, aleluia, que com as malhadas se tornou o homem mais rico do Oriente. Eu não sei se você crê, mas Deus está dizendo: cuida do que não é teu, porque aquilo que for teu, aquilo que eu estou gerando, vai chegar na tua mão e você vai estar preparado para cuidar do que eu tenho para a tua vida. Levante bem alta a mão e grita comigo, diga: o meu Deus está preparando o ambiente, o cenário da sua escolha, dos milagres e de tudo que vai acontecer sobre a minha vida em 2026. Grita bem alto, diga: o meu Deus não errou quando Ele me escolheu. Ele tinha enxergado algo que o homem não viu. Ele enxergou
algo que a minha família não viu. É o que Deus tem para minha vida nesse ano. Se alguém acredita no que acabou de dizer, sai correndo do teu lugar e vem para o altar. Esta noite é noite de resposta. É noite de resposta. Não é sobre você, é sobre o que você carrega de Deus. Ui, alabe, calaçai. É noite de sábado. É noite de sábado. Sai daí, corre para cá. Alabaracé. Há uma unção nova sendo derramada. Há uma página nova para ser virada. Há uma história nova para ser escrita. Há algo novo que vai acontecer. Sai do lugar e corre. Sai do lugar e vem. Tem gente que tem que vir para o altar hoje. Alabaracé, candaraia. Aleluia. Eita. Ei. Aquele que acalma o vento, Meu Deus. aquele que aquieta o mar, É isso aí, Israel. que tira forçado e o corpo e faz o leão jejuar. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que derruba as muralhas, meu Deus, das trevas mãe de filho. Alguém pode adorar. É o Deus Mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. E Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Aleluia. Faz romper Aleluia. muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Aleluia. Deus te dá o escape e livramento. Ei, olha aqui para mim. Davi recebeu 3 unções na sua vida. Quando ele tinha 17 anos, na casa do seu pai. Quando ele tinha seus 30 anos em Hebrom. E quando ele completou 37 anos no trono de Israel. Na casa do pai, Batase. Na casa do pai tinha umas 10 pessoas. Lá em Hebrom, toda uma tribo estava assistindo a unção de Davi. Mas lá no reino tinha uma nação inteira dizendo: ele é o rei que Deus escolheu para nós. Jesus falou comigo, pastorzão, que o que ele vai fazer não é decrescente. O que ele vai fazer é crescente. Começou com pouco, subiu e subiu. Já teve dias que essa casa recuou, mas não mais tempo de recuar. Agora é tempo de avançar o reino. Era na casa, passou pela tribo, mas tem um reino aguardando, tem um trono maior, tem uma outra fase que é mais surpreendente. E essa palavra é para você. O que Deus está fazendo, Satanás não vai roubar. O que Deus está fazendo, os inimigos não vão conseguir com a sua inveja sabotar. O que Deus está fazendo vai ser crescente, multiplicação, milagre, graça de Deus. Eu preciso dos corajosos que o adorem. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Com as 2 mãos erguidas, diga: eu creio. Mais alto, diga: eu creio que a partir de hoje, aquilo que era demorado vai começar a acelerar. Diga: não é mais tempo de perder tempo, porque o que é de Deus vai permanecer, vai durar, vai aguentar. O que é de Deus permanecerá. Se você crê no que acabou de dizer, levante as mãos e adore a Jesus. Adore a Jesus. Rafa, Israel, pode adorar. A presença do papai está em casa. A presença do papai está em casa. Aleluia. Nada vai te segurar, vai. E não há ferrolho. Adore ao Senhor. E nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa. Aleluia. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Oh, glória. se acalma na voz daquele que tudo criou. Aleluia. Pois sua palavra é pura.
que nele crê. Aleluia. Segure a mão de quem está do seu lado, da direita, da esquerda. Eu quero convidar você agora para a gente orar juntos, porque uma unção de Deus está descendo sobre essa casa. Uma unção de Deus está descendo sobre a sua vida. Eu acredito no extraordinário de Deus para hoje. Eu acredito no extraordinário de Deus nesses primeiros 6 meses de 2026. Pastor, um pregador esses dias falou uma palavra que falou ao meu coração nesse texto. Isso não é meu não, eu estava ouvindo ele pregar e fez muito sentido para mim. Porque quando Davi foi ungido rei de Israel em Hebrom pela primeira vez, ele tinha 30 anos de idade. Quando ele subiu no trono, ele tinha 37. Mas quando Saul foi reprovado, Saul tinha 2 anos de ministério. E diz Atos dos Apóstolos que ele reinou durante 40. Se ele reinou durante 40 anos, mas no segundo ano do ministério ele foi reprovado, ele andou 37 anos só pela misericórdia. Só que no capítulo 13 de 1 Samuel 13, quando Deus o reprovou, Deus escolheu Davi. Só que aí, irmão, não fecha a conta. Porque quando Deus reprovou Davi, quando Deus reprovou Saul, Davi não tinha cronologicamente nascido. Eu procuro um homem segundo o meu coração. Só que o Davi não tinha vindo à terra ainda. Alguém está aí? Davi nem estava nascido. E aí, irmão, é por isso que o Salmo 139, Davi disse, cantando: os seus olhos me viram ainda informe no... É por isso que eu creio no que estou pregando. Nós não somos escolhidos porque nascemos. Nós nascemos porque fomos escolhidos. Eu vou tentar de novo. Nós nascemos porque Ele nos viu antes da gente nascer. E porque Ele nos viu informe no ventre, Ele disse: esse é meu, essa é minha, é ela que eu quero, é ele que eu quero, é esse que eu vou usar. Então levante a mão de quem está do lado e diga para esta pessoa, diga: Deus te escolheu e ninguém errou na escolha. Diga: o teu Deus não errou na escolha. Chacoalhe a mão dele e diga: recebe esta palavra. Há uma unção nova na tua vida. Vira a página e parte para o novo de Deus. Ora com ela, ora com ele, ora com ela, ora com ele agora. Vai orando, vai orando, vai orando. Aleluia, 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 aleluia. Aqueles que são batizados nas línguas estranhas e falam em mistério, comece a receber a unção nova de Deus sobre a tua vida. É noite de Deus virar a página sobre você. Recebe, recebe, recebe. Impossível. Aleluia. Aquilo que parecia Ai, ai, ai. Ai, ai, não ai. ter saído. Ai, ai, ai. Aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou.